Em um capítulo fascinante da história do entretenimento, Steve Jobs, o visionário cofundador da Apple, trilhou um caminho surpreendente que o levou até a vanguarda da animação por computador. Em uma reviravolta inesperada, Jobs adquiriu uma divisão de gráficos computacionais, uma decisão que pavimentou o caminho para a criação da lendária Pixar Animation Studios. Conduzidos por essa história intrigante, mergulhamos nas parcerias estratégicas com a Disney, nas reviravoltas financeiras e na ascensão meteórica da Pixar como um dos estúdios de animação mais celebrados. Desde a aquisição pela Disney em 2006 até o impacto duradouro na indústria, esta é a incrível saga de Steve Jobs e a Pixar, onde a tecnologia, a criatividade e o entretenimento colidem de maneiras extraordinárias. A Pixar foi criada em 3 de fevereiro de 1986. O animador John Lasseter se juntou ao departamento de computação da Lucasfilm, a empresa do criador de Guerra nas Estrelas, George Lucas. John Lasseter, um dos fundadores da Pixar Animation Studios, trabalhava na divisão de animação da Disney e estava explorando a animação por computador. Ele acreditava no potencial da animação digital para criar personagens e histórias inovadoras. No entanto, suas ideias eram consideradas muito avançadas para o momento, e a direção da Disney não estava pronta para investir na tecnologia de animação por computador naquela fase. Lasseter foi demitido da Disney, mas sua visão e paixão pela animação digital não diminuíram. Ele fundou então a Pixar Animation Studios, uma empresa independente focada em animação por computador. Steve Jobs ficou sabendo da divisão de gráficos computacionais da Lucasfilm por meio de um contato em comum. Jobs estava fora da Apple na época, após ser afastado da empresa que cofundou, e estava explorando outras oportunidades no setor de tecnologia. Em 1986, Steve Jobs adquiriu a divisão de gráficos computacionais da Lucasfilm por uma quantia de aproximadamente $10 milhões. Esta divisão, que se tornaria a base da Pixar, foi fundada por Edwin Catmull e Avi Ray Smith. Com Jobs como investidor e líder, a divisão evoluiu para se tornar a Pixar Animation Studios. A Pixar começou como uma empresa independente, mas Steve Jobs manteve um papel significativo ao investir financeiramente na empresa. Durante os primeiros anos, a Pixar focou-se principalmente em hardware de computação gráfica antes de fazer a transição para a produção de filmes. O primeiro grande sucesso da Pixar foi Toy Story, lançado em 1995. Steve Jobs desempenhou um papel crucial nesse sucesso, não apenas como investidor, mas também como presidente da Pixar Animation Studios. A Pixar e a Disney assinaram um acordo de produção e distribuição, em que a Disney ficava responsável pela distribuição dos filmes da Pixar. Toy Story foi um enorme sucesso e estabeleceu a Pixar como uma força inovadora na animação. A parceria entre a Pixar e a Disney começou a se fortalecer ainda mais, levando à criação de filmes inovadores e aclamados, como Monstros S.A., Procurando Nemo e Os Incríveis. A relação entre Steve Jobs e a Disney teve vários estágios, principalmente centrados na parceria entre a Pixar. Entre eles, aqui estão alguns marcos importantes. Início, 1995. A parceria começou com o lançamento de Toy Story em 1995, o primeiro longa-metragem totalmente feito por computação gráfica. O filme foi um grande sucesso. Negociações e aquisição da Pixar pela Disney. Em 2006, a Disney adquiriu a Pixar em uma transação bilionária, avaliada em cerca de $7,4 bilhões. Steve Jobs se tornou o maior acionista individual da Disney, recebendo aproximadamente 7% das ações da empresa. Papel de Steve Jobs na Disney, membro do Conselho 2006. Com a aquisição da Pixar, Steve Jobs integrou o Conselho de Diretores da Disney, desempenhando um papel significativo na empresa. Influência e sucesso na Disney. Jobs trouxe sua visão inovadora e experiência para a Disney, ajudando a revitalizar a animação tradicional da Disney e contribuindo para o sucesso contínuo da empresa no setor de entretenimento.
Lucros e impacto financeiro. Participação acionária. Como maior acionista individual da Disney, Jobs teve uma participação significativa nos lucros da empresa. Impacto no mercado. A aquisição da Pixar pela Disney foi um marco importante na indústria do entretenimento, consolidando ainda mais a posição da Disney como líder em animação e estabelecendo uma forte conexão entre as duas empresas. A parceria entre Steve Jobs e a Disney não apenas gerou lucros financeiros substanciais, mas também teve um impacto duradouro na indústria de animação e no conteúdo de entretenimento. A criatividade e a visão de Jobs contribuíram para moldar a narrativa e a qualidade das produções da Disney durante esse período. Essa aquisição não apenas consolidou a influência da Pixar no cenário da animação, mas também trouxe Steve Jobs de volta à Disney como membro do conselho da empresa. Mais tarde, em 2011, a Disney perdeu um visionário quando Steve Jobs faleceu, mas o legado de inovação e criatividade da Pixar continuou a prosperar sob a bandeira da Disney. Uma curiosidade que muitos falam é que Steve Jobs era mais dono da Disney do que da Apple quando morreu. Participação do empresário na companhia que ele ajudou a fundar não chegava a 1%. Já na Disney, ele era o maior acionista individual. Não se pode questionar que o maior legado deixado por Steve Jobs foi a criação da Apple. Steve Jobs foi um dos cofundadores da Apple em 1976, junto com Steve Wozniak e Ronald Wayne. Ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da empresa e na criação de produtos icônicos, como o Macintosh, iPod, iPhone e iPad. Jobs permaneceu como CEO da Apple até sua renúncia por motivos de saúde em 2011, pouco antes de seu falecimento. Em relação à Disney, após a aquisição da Pixar pela Disney em 2006, Steve Jobs tornou-se o maior acionista individual da Disney, o que resultou em Jobs detendo cerca de 7% das ações da Disney na época. Vale notar que, em termos de valor de mercado, a participação de Jobs na Disney era significativamente maior do que na Apple, devido à diferença no valor de mercado entre as duas empresas naquela época. O curioso, no entanto, é que Jobs morreu sendo mais dono da Disney do que da empresa que inventou. Na Apple, Jobs tinha apenas 0,6% de participação, segundo informações enviadas às autoridades de mercado dos Estados Unidos. Já na Disney, o empresário era o maior acionista individual da companhia, com 7% das ações. Na prática, Jobs devia mais de sua fortuna à Disney que à Apple. Segundo o Serviço de Informações Financeiras, Thomson Reuters, o valor de mercado da Apple é de cerca de 343 bilhões de dólares, o que conferiria a Jobs aproximadamente 2 bilhões de dólares. Já a Disney vale apenas 16% da empresa de tecnologia na bolsa, ou 59 bilhões de dólares. De qualquer modo, com 7% das ações, sua fatia sairia por 4 bilhões de dólares. A jornada da Pixar, liderada por Jobs, foi uma história de visão, perseverança e inovação. A empresa não apenas revolucionou a indústria de animação, mas também se tornou um estúdio de animação renomado, conhecido por criar filmes que não apenas encantam o público, mas também incorporam avanços tecnológicos notáveis. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Compartilhe e fique atento para mais conteúdo inspirador. Até mais!